bem-vindos à casa do nosso Deus. E como sempre nós viemos aqui para adorar a Deus. Vocês podem se colocar de pé e adorar conosco. Tua beleza
estarmos aqui mais um dia reunidos no dia do Senhor, domingo, para juntos adorarmos a Ele, que é totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso. Aleluia! Eu quero começar essa noite chamando o pastor aqui à frente para orar pela nossa nação. Primeiro agradecendo a Deus por mais este culto. E aproveite esse momento também para confessar os seus pecados, abrir o coração diante do Senhor. E depois vamos fazer a oração pela nossa nação. Então, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Oremos. Gracioso Deus, Senhor das nossas vidas, Criador dos céus e da terra, Senhor, poderoso, soberano, somos gratos a Ti, Senhor, pelo grande privilégio que Tu nos concede mais uma vez nesse domingo, de como igreja nos reunimos na Tua presença, de como igreja, Senhor, chegarmos até Ti, através das nossas orações, dos nossos louvores, através, Senhor, da nossa dedicação, prestar culto a Ti, Senhor, culto que somente a Ti é devido. Estamos aqui para, Senhor, viver aquilo para qual nós fomos chamados. Glorificado o Teu santo e bendito nome. Nós queremos Te agradecer porque só é possível fazermos isso, porque o Teu Filho pagou um preço na cruz por nós. E nós temos livre acesso à Tua presença. Pelo sangue do Cordeiro temos, Senhor, direito como filhos de cultuarmos, de louvarmos e agradecermos o Teu santo. Obrigado, Senhor. Queremos também nesse início, Senhor, diante do Senhor, confessar os nossos pecados, confessar, Senhor, as nossas mazelas, como nós temos pecados, Senhor, às vezes por pensamentos, às vezes por palavras que não eram para ser ditas, às vezes, Senhor, por deixarmos de fazer aquilo que deveríamos fazer, às vezes por ações, Senhor, atitudes que tomamos e não deveríamos tomar. Pai, nos perdoa, Senhor. Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Então, diante de Ti, nós abrimos o nosso coração e pedimos perdão. Se temos pecado, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a não mais cair, a não mais ficarmos escravos, Senhor Deus, das atitudes erradas, mas vivemos como pessoas que foram livres do pecado. Queremos Te pedir isso sobre todos nós que estamos aqui. Queremos também, Senhor, como igreja, que conhece a Tua soberania e poder, que conhece que Tu és o dono de todas as coisas, todo o universo Te pertence, todas as nações da terra são Tuas. Todo ser humano que habita sobre a terra é Teu. Tua palavra diz isso. Nós queremos agora pedir, Deus, em nome de Jesus, pela Tua maravilhosa graça, pela Tua misericórdia, uma visitação do céu sobre o nosso Brasil, uma visitação, Senhor, do Teu poder sobre a nossa nação. O Brasil precisa de Ti, Senhor. O Brasil precisa de um encontro com Deus. O Brasil precisa render o coração a Ti. Nós oramos agora e intercedemos pela nossa liderança, Senhor. Hoje nós temos uma liderança, Senhor, e nem todos têm uma aliança contigo. Nem todos os líderes dessa nação conhecem o Senhor. Muitos têm feito alianças com outros deuses, Senhor. Pai, nós queremos confessar o perdão dos nossos líderes, o pecado dos nossos líderes e pedir perdão. Confessamos que muitos têm pecados, Senhor, e queremos pedir que a Tua graça se manifeste sobre a vida deles, trazendo arrependimento, trazendo a consciência do pecado e produzindo um desejo de abandono, um desejo de entrega das suas vidas ao Senhor, todo soberano. Cremos, Pai, que o Brasil pode ser um país melhor se ele confessar Jesus como Senhor, se ele entregar a sua vida a Cristo. E nós somos a Tua igreja, que temos a palavra da vida, fomos
refeitos por Cristo como novas criaturas. E nós queremos, Pai, assumir essa posição de igreja de luz, sal da terra, e pedir uma intervenção sobre a nossa pátria. Sabemos que não é na nossa força, Senhor, nem no nosso braço, mas é no poder de Deus que reinos e nações podem ser transformados. E é por isso que nós rendemos aqui e entregamos o Brasil nas tuas mãos e pedimos a manifestação da tua misericórdia. Visita os teus filhos nessa terra, Senhor. Que não sejamos, Senhor, em nenhum momento aqueles que estão usando da crítica, da condenação, de apontar apenas e não interceder. Nos coloque no lugar que nós devemos estar, Senhor, como povo santo e separado, diante do trono do soberano Deus, clamando por socorro, clamando por visitação sobrenatural sobre a nossa pátria. Amém. Nós pedimos isso nessa noite, mais uma vez, crendo no teu poder, na tua intervenção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, peço que abram a Bíblia comigo em Lucas. Faremos a leitura de um versículo que nos incentivará a adoração. Lucas capítulo 4, versículo 8. Lucas 4, versículo 8. Diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vamos ler juntos? Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vamos então adorar a esse Deus, que é o único, e receber culto. Amém? Amém. Amém. Boa noite novamente. Saudade de vocês. Passei isso aí. Domingo só fora eu sinto falta, gente. Sinto falta da igreja local, de olhar a carinha de vocês. E para esse momento, né, a gente já louvou, a gente já orou, mas eu queria te convidar a orar novamente. A gente chega às vezes aqui na igreja com a mente acelerada, chega atrasada, e tem que subir com essa rampa e correndo, com muitas preocupações, mas esse momento é o momento em que a gente canta ao nosso Deus. É um momento muito importante para nós, onde a igreja canta junto. Há um Deus que é digno de toda honra, digno de toda glória. Então eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Te louvamos, Senhor, porque nós nascemos para isso. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é totalmente amável, como a gente cantou. Nós, Pai, somos atraídos pelo Senhor. Nós somos levados, Senhor, a cantar sobre o Senhor. Nós somos levados, Senhor, a Te adorar. Então, nesse momento, Pai, te pedimos que a nossa adoração suba com um aroma suave, que possamos Te adorar, Pai, nessa noite, conforme o Senhor deseja, com o nosso coração quebrantado, dizendo que Tu és exaltado, que Tu és digno, e que não há nenhum outro como Ti. Venha sobre nós, Senhor, venha trazendo a nossa memória quem Tu és, para que a nossa adoração faça sentido, para que não seja só o ministério de louvor louvando, mas que seja a igreja, a noiva de Cristo, que Te adora em espírito e verdade, porque não há nenhum outro como a Ti. Tu és digno, Senhor, Tu és exaltado.
Senhor, amém? Graça e paz, irmãos. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos continuar louvando esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que verdadeiramente Ele é exaltado no céu e na terra. E é para todos nós glorificar esse santo bendito nome. Vamos continuar louvando.
aquele belo casal ali atrás, esse belo casal aqui. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Vocês possam sentir a presença de Deus, poder ouvi-lo através da palavra. Deus os abençoe. Amém. Quero abrir aqui a lista de aniversariantes desse mês. E anunciar os nossos aniversariantes da nossa igreja. No dia 23 desse mês de janeiro, que no caso é amanhã, né? Segunda-feira, faz aniversário a Carolina Santiago. A Carol, nossa irmã Carol. Ela está fazendo missões lá em São Paulo, não está presente aqui. Mas quem puder aí, dá um abraço lá pelas redes sociais, liga para ela. Oi? Em fevereiro? Aqui está 23 do 1. Mas ela recebe o abraço. Tá bom. Poxa, já estava esperando o bolo. No dia 25 do 1, temos aqui a Francisca Edna, que é a mãe da nossa irmã Juliana, né? Não? Não está aí. Estou perdido hoje. Não, é Edna do Marquinhos? Edna Francisca e Edna do Marquinhos. Ah, mas eu achei que ela já fez aniversário esse ano. Tá lá em Natal. Vai Natal não? Tá aqui, vai pra Natal. Então confundi as Ednas. Deus abençoe a nossa irmã Edna. Quero fazer aqui a oração então por esses visitantes que estão aqui conosco hoje e por esses aniversariantes. Peço a você que se concentre no seu pensamento e ore comigo por eles. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos visitantes, Pai, que está aqui conosco hoje. Com certeza foi o Senhor, Pai, a tua mão que os trouxe aqui. Pois tudo ocorre nesse mundo conforme o teu conselho, conforme a tua vontade. Senhor, eu peço a ti que abençoe cada um deles, Pai. Que o Senhor possa abençoar a família, abençoar a vida pessoal, abençoar cada área da vida desses irmãos, Pai. E que de alguma forma o Senhor fale ao coração deles por intermédio da tua palavra. Amém. Seja qual for a situação que eles possam estar vivendo, quer seja de alegria, quer seja de dor, que o Senhor possa respondê-los e falar ao coração deles por meio da tua palavra. Amém. Pois aqui não é outro lugar senão a tua casa, a casa de Deus. Pedimos ao Senhor também que abençoe, Senhor, a irmã Edna, que não está aqui conosco no Rio de Janeiro, mas que faz aniversário nessa data, dia 25. Que o Senhor possa abençoá-la, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar os anos de vida dela. Que o Senhor possa fazer cada vez mais grata todas as coisas que o Senhor tem feito. E que possamos a cada dia celebrar a vida de cada um dos aniversariantes, Pai, dessa igreja, para a glória do seu nome, para a glória do Senhor Jesus. É o que nós pedimos. Amém. Quero abrir com você aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos agora para o momento das dedicações. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os
valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aí. Essa passagem é marcante, essa passagem é maravilhosa. Fala da igreja primitiva, sobre como eles utilizavam os seus bens financeiros. Era uma igreja tão unida, ainda mais por causa daquela circunstância de que havia sido convertido ao Senhor mais de 3.000 almas, mas era uma igreja que tinha muitos necessitados. Graças a Deus, eu acredito que aqui não tenha pessoas necessitadas ao ponto de estar na miséria, mas naquela época tinha. E a solução que os apóstolos encontraram foi que depositassem bens financeiros aos seus pés, aos pés dos apóstolos, para que eles fossem distribuídos ao povo. A ideia é que, quando o nosso coração é convertido pela graça de Deus, o nosso bolso ele também é convertido. Amém. Nós passamos a sentir misericórdia das pessoas necessitadas. Entendemos que a igreja precisa da nossa colaboração, dos nossos dízimos e ofertas, e passamos então a abençoar a igreja, abençoar os necessitados. E Deus põe esse desejo no nosso coração, pois foi o Senhor quem disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. E nessa noite você tem a oportunidade de poder ofertar ao Senhor ou dizimar conforme o desejo que o Senhor colocou no teu coração. Se você deseja, basta levantar uma das suas mãos. Os obreiros estarão levando a você um envelope para ofertar aqui à frente. Amém? Amém. Quero te convidar novamente a se colocar de pé. Irmãos, é tempo de se alegrar no Senhor. Amém? Jesus vive, reina em nós. Então se alegre, levante, dance em sua presença, cante em sua presença. Amém?
Vamos orar, querido, nos consagrar, que nós possamos ao altar do Senhor. Senhor, nós queremos render graças a Ti por essa oportunidade que Tu nos concede, de tudo aquilo que é Teu, que Tu nos dá para administrar. Com alegria nós podemos trazer ofertas voluntárias para a Tua obra, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu tem nos sustentado, não tem deixado nos faltar nada, Tu tem abençoado a nossa casa, a nossa família. Obrigado por cada irmão, Senhor, que nessa noite sentiu o desejo e teve condições de fazer isso. Oramos por aqueles, Pai, que talvez sentiram o desejo e não tiveram condição, mas pedimos que Tu visite a vida de cada um. Se há no nosso meio pessoas que estão precisando de emprego, para ter a sua renda, ter o seu sustento, nós pedimos porta de emprego aberta para os Teus filhos, para que eles possam não só sustentar a sua casa, mas também com alegria, Deus, contribuir com o Teu reino. Amém. E abençoe essas ofertas, os dízimos colocados diante do Teu altar. Amém. Que eles tão somente sirvam o Teu propósito. Aqueles que vão administrar, enche o coração de temor, de tratar daquilo que é Teu. Amém. Nós oramos e consagramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Pode sentar aqui. A gente vai passar por um momento agora maravilhoso, né, na vida da igreja, para a igreja e para todo aquele a quem o Senhor Ele escolhe, né? É maravilhoso a gente ver a graça de Deus sendo manifesta no meio do povo de Deus, a salvação sendo aplicada pelo Espírito Santo no coração do homem. Isso é maravilhoso. Nós vamos receber aqui uma família que já está caminhando conosco há um tempo. Vou explicar mais ou menos, irmãos, como é que vai ser, né? 2 membros dessa família hoje vão ser recebidos assim, como membros da igreja, no sentido da regulamentação da sua frequência aí, segundo a nossa Constituição. E os outros 2 vão estar sendo preparados para um outro momento, mas toda a família vai estar sendo acolhida nessa noite aqui, diante do altar do Senhor. Tá bom? Eu quero chamar aqui a Maria Fernanda Papeira do Prado. Ela vai passar pelo batismo hoje, a Maria. Chamar a Juliana Papeira de Mendonça de Prado. Eu vou chamar aqui já toda a família, tá? Para vocês. Chamar o meu amigo e meu xará Robson. E também o José. Vem cá, José. Essa família aqui. Eu vou explicar para a igreja o que a gente vai viver aqui nessa noite de forma muito especial. De forma muito especial. Uma família linda, chegou para a gente, está caminhando há um bom tempo já conosco. Né? A Juliana já está nas atividades com a igreja aí. E hoje nós vamos receber a Juliana por jurisdição a pedido. Né? Quando há o desejo do irmão que está frequentando, já é convertido, já é batizado, né? Já professou sua fé e quer fazer parte da igreja. Ele procura o pastor e diz: pastor, gostaria de fazer parte da igreja, quero ser recebido. Então a gente chama de jurisdição a pedido. A gente vai receber aqui. Vamos receber a Maria no batismo. Ela se torna membro não comungante, porque ela apenas vai ser batizada. Quando ela crescer, tiver a idade adulta, ela vai fazer a profissão de fé dela, quando ela já tiver entendimento. Mas ela vai ser batizada na fé dos seus pais. E com muita alegria, a gente vai viver um momento gostoso aqui, que é a entrega da vida a Cristo do Robson. Hoje ele vai estar entregando a vida dele a Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. O Robson tem frequentado aí conosco. No início, né, a Juliana vinha, ele não vinha, ficava. Aí começou a vir devagarzinho, foi gostando, foi se enturmando.
foi gostando de estar no nosso meio, está sempre presente com a gente aí. Já foram feitas algumas programações na casa deles lá, no casal. Na terça-feira os homens estiveram lá orando com ele, na reunião de oração dos homens, e conversamos com ele sobre a salvação. Até o presbítero Denilson, leu o texto lá sobre Nicodemos, o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus ali, a aplicação da salvação. E a gente foi conversando, como a gente tem falado esse ano sobre discipulado, é isso. Às vezes você faz uma visita e você vai conversar sobre a salvação. E o Robson é esse camarada simpático demais aí, um camarada que está aí, ama, estar com a família, fruto da oração da esposa, da família, que tem orado muito tanto pela sua vida. E hoje, aprove a Deus marcar esse encontro. E o Robson decidiu essa semana, na visita lá, e falou: pastor, domingo eu quero entregar minha vida a Cristo. Reserva essa data lá. Nós falamos que a filha dele vai ser batizada hoje. É uma data muito especial. Creio que daqui a pouco nós vamos ter aqui José e Robson sendo batizados, porque não são batizados ainda. Filho e pai sendo batizados, confessando a sua fé juntos. Mas hoje se cumpre algo maravilhoso. Lucas capítulo 15, eu quero ler aqui, contam 3 parábolas que falam sobre a salvação, sobre os filhos de Deus que estão perdidos e foram achados. E quando se fala aqui da ovelha perdida, quero ler apenas o verso 7 de Lucas 15, quando Jesus vai dizer aqui, concluindo a parábola: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há muitas ovelhas perdidas. Você que já recebeu a salvação, você está entre as 99 que foram justificadas. Mas o texto está dizendo que há uma alegria imensa no céu quando aquela que estava perdida se arrepende e volta aos braços do Pai. Há uma alegria no céu, a festa no céu. E hoje é tempo de nós festejarmos juntamente com os anjos, com o céu, pela vida do Robson. Então, essa noite, primeiro, antes de batizar Maria, a gente vai orar com o Robson. Oração e entrega da sua vida a Cristo. Eu vou ajudá-lo nessa oração. É o desejo dele, ele já manifestou isso. E eu vou ajudá-lo a orar aqui, entregando a sua vida a Cristo. Ele já aceitou no coração dele, mas ele com a sua boca vai dizer isso diante da igreja, para que nós possamos testemunhar a fé que está no coração de um. Bom, queria que você ficasse de pé. Não tem microfone de aqui não, Tem? Tá? Filha dele. Meu irmão, vou chorar. Quero dizer uma coisa de você. Eu estou muito feliz. Viu? Glória a Deus. Com sua vida. Porque você tem entendido que precisa caminhar na sua família. E principalmente caminhar com Deus. Tendo Deus como seu Salvador e Senhor. Tudo que nós conversamos lá. Isso para mim é a alegria que está no meu coração, é isso. Porque eu sei que o céu tem festa. Não tem como nós não estarmos em festa. Hoje, a partir da sua oração de entrega, a gente diz que a gente não aceita Jesus, a gente é aceito por Ele. Ele estava buscando você, procurando você, e Ele encontrou você. Está te trazendo para casa, do seio dele, para que você possa agora caminhar com Ele, viver ao lado de uma família cristã, ser fortalecido na fé. Então eu vou te ajudar nessa noite, vou fazer uma oração. Você vai só repetir aquilo que eu vou falar aqui. As minhas palavras vão ser a sua palavra, porque de repente você está começando agora, às vezes a gente não sabe orar, então a gente ajuda nesse momento, a fazer uma oração de entrega. Só vai repetir aquilo que eu vou dizer para você, enquanto eu vou falar com você, vou orar junto contigo. Toda a igreja vai estar em concordância aqui em oração pela entrega da vida do Robson a Cristo. Bom, vamos lá. Repete comigo.
Eu quero nesta noite, em nome de Jesus Cristo, entregar a minha vida a Ti. Eu confesso, Pai, que eu vivi no pecado, mas eu acredito que o Teu sangue me purifica de todo pecado. E por isso, Senhor, hoje, diante da igreja, diante de Ti, eu confesso que Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. E eu peço, Pai, perdoa todos os meus pecados e me dá uma nova vida por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, Jesus. A partir de hoje, você tem uma família que vai caminhar contigo. Você e o José já estão matriculados na classe de catecúmenos para preparação para o batismo. Os dois vão caminhar juntos para a gente conduzir-nos ao batismo. Mas hoje aqui é uma oração de entrega da vida a Cristo. Agora a gente começa a caminhar com um novo convertido, aplicando as doutrinas bíblicas para que ele possa ter consciência da decisão que ele tomou e caminhar firmemente com o Senhor. E agora sim, a gente vai passar a receber aqui, já que Robson confessou Jesus como Senhor, agora eu posso dizer que eu posso batizar a Maria na fé dos pais, porque eles creem no Senhor Jesus, e é isso que diz a Escritura. Os pais trazem os filhos segundo a palavra para o batismo, porque creem na salvação que é em Jesus, creem na nova aliança que há no batismo também, né? Que vai cair sobre a vida dos filhos também. Maria, por enquanto, ela não é uma criança, não tem todo o entendimento, mas ela vai chegar à idade adulta que ela vai entender. Mas hoje ela vai passar pelo batismo como um selo de aliança e consagração dos filhos a Deus. Assim como acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança, os filhos tinham que ser levados ao 8º dia ao sacerdote para passarem pela circuncisão. Era um sinal de aliança com Deus. E toda a casa estava aliançada, toda a família estava debaixo de uma aliança. Na nova aliança, o batismo, ele substitui a circuncisão. Na questão da aliança, de nós estarmos debaixo de um mesmo pacto de graça diante do Pai. E nós podemos trazer os nossos filhos. Podemos trazer. E a nossa igreja prega isso. Tá bom? Então eu quero aqui fazer algumas perguntas antes aos pais. Ouçam o ensino do Evangelho. Então, lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Essa é a atitude de Jesus com as crianças. Deixa elas vir a mim, porque delas é o reino do céu. Delas é o reino, não vai ser é o reino dos céus. Trazer os nossos filhos para o batismo é confirmar que o reino dos céus está sobre a vida dos nossos filhos. Com base no ensino de Jesus, eu quero fazer uma pergunta agora para os pais. Bom? Para que a gente possa proceder aqui o batismo. Juliana e Robson, vocês creem em Jesus Cristo como o único meio de salvação? Creem? Vocês creem que a palavra de Deus
caminho do Senhor, até que ela encontre a idade da razão e por si só possa professar a sua fé? Prometem? Vocês prometem ainda orar com ela, ler a Bíblia com ela, ensinando as doutrinas de Cristo para Maria todos os dias? Prometem? Prometem trazê-la à casa do Senhor para que ela tenha comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo? Prometem? Muito bem. Quero fazer uma pergunta para a igreja também. Todos os membros da igreja. Igreja, vocês prometem apoiar o Robson, apoiar a Juliana na tarefa de conduzir a Maria pelo caminho do Senhor, orando com essa família, sustentando essa família nos momentos difíceis e se colocando à disposição de também ensinar a Maria os caminhos do Senhor? Vocês se comprometem? Sim! Amém. Então a gente vai passar aqui esse momento. A Juliana, a gente está recebendo hoje, viu, Gil? A partir de hoje você oficialmente se torna membro. Já era na prática, mas oficialmente agora se torna membro da nossa igreja, recebida por jurisdição a pedido. Tá? Estamos muito felizes com a sua presença aqui, da sua família, do José, do Robson e agora a Maria. Maria estava ansiosa. Estava ansiosa pelo batismo. Ela estava, pedia, incomodava lá. Né? Em 3 meses ela estava, mãe, quando é que vai ser? Mãe, quero. E hoje nós vamos batizar você, Maria. Viu? Na fé em Cristo Jesus. E o batismo é um selo, o batismo também é colocar você debaixo de uma aliança que não vai poder ser quebrada e que o Espírito Santo vai continuar operando a obra na sua vida. Bom? Tem que segurar aqui, porque o nome dela é grande. Segura para mim aqui na mulher. Nome grande, tá? Não se preocupe. Tá? Segura um pouquinho. Mas nada. Maria Fernanda Papeira de Prado. Eu, ministro do Evangelho, a autoridade é minha, constituída. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, Glória a Deus. eis aqui a Maria, Senhor. Declaramos como igreja que a Maria é tua, consagrada, Senhor, pelo batismo, consagrada, Senhor, como filha de Deus. Temos a certeza, Senhor, que o teu Espírito está sobre a vida da tua filha. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Maria a ti pelo batismo. Queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo irá conduzir a vida dessa criança. Abençoamos a vida dela. Pedimos a cobertura do Espírito Santo sobre cada dia de vida da Maria. Que sejam dias completamente conduzidos pelo teu poder. Que a tua graça esteja sobre a vida dela. Abençoe o Robson. Abençoe a Juliana. Abençoe, Senhor José. Essa família que está chegando para nós. E que a Maria possa, Senhor, em nome de Jesus, ser amparada pela sua casa. E na sua casa ser assistida todos os dias da sua vida. Sabemos que a festa do céu também pela vida da Maria. Por isso nós te louvamos, Senhor. Te exaltamos aqui nessa noite. E declaramos que só o Senhor é Deus sobre a vida da tua vida. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
capítulo 3, capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 4, versos 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes, os anciões, lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Amém? As crianças venham cá, a gente vai orar. Nós também vamos receber a palavra lá embaixo. Nós vamos meditar e receber a palavra do Senhor aqui no templo, e elas vão estar também sendo ministradas. Nós vamos orar aqui. Pediu Marlon que esteja orando, seminarista Marlon, que ore pelas irmãs que vão ministrar e pelas crianças. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Eterno, nós te agradecemos, Pai, por essa noite bendita que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Oramos por essas crianças, Pai, que o Senhor tenha abençoado, que o Senhor deu o privilégio de estar aqui essa noite para ouvir e aprender da tua palavra. Fala ao coração delas, Pai, por meio da tua palavra, ensine elas por meio do teu Espírito Santo, Pai. Elas são pequenas, Pai, mas precisam de ti tanto quanto nós precisamos, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais delas e plantar ali no coração delas a divina semente do Evangelho, para que venha florescer, Pai, e tornar eles cristãos fervorosos, cidadãos santos nessa terra, e que abençoem esse mundo, abençoem a igreja, Pai. Amém. Nós pedimos ao Senhor por essas crianças, Pai. Oramos também pelos professores que se dedicam a cada domingo, Pai, para ensiná-los. Pedimos ao Senhor que dê inteligência, dê entendimento, dê poder do Espírito Santo, para que eles tenham criatividade, Pai, de ensinar a sua palavra e de pronunciar o teu desejo, a tua vontade ao coração dessas crianças, Pai. Abençoe a cada um dos pais, a família dessas crianças, para que tenha cada dia mais a capacidade de trazê-los para cá, Senhor. Amém. Que o Senhor possa, através delas, Pai, através do andar delas, através do comportamento delas, ou até mesmo de palavras, Pai, manifestar a sua graça no meio da família delas. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar aqui e deixa a tua Bíblia aberta aí no texto que nós lemos. E todo o ensinamento que nós precisamos vai sair aí, vai estar vindo ao nosso coração por meio do texto que nós acabamos de ler, né? Não tem como a gente contar a história da igreja. Quando você pensa na história da igreja,
desde lá dos primeiros séculos até hoje. Não tem como você falar na história da igreja sem mencionarmos as muitas lutas que eles enfrentaram, né? Não houve em nenhum momento da caminhada da igreja até agora que não se tenha tido muita luta para se viver o cristianismo, para se viver a vida cristã. A grosso modo, uma palavra, para ser cristão no mundo, não podemos isentar e riscar as dificuldades. Não tem como você olhar para a história e dizer assim: vou riscar os problemas da história da igreja. Não tem. A história ela é contada e dentro dessa história estão os obstáculos que a igreja enfrentou para professar a fé. O contexto dessa palavra é o início da caminhada da igreja lá em Atos dos Apóstolos. É o início, na verdade, desses discípulos que foram preparados por Jesus agora estarem caminhando na liderança da igreja e cumprindo o ID. Na verdade, você vai ver aqui no texto que nós lemos, está mencionando dois dos discípulos, foram um dos dois primeiros, né? A gente falou aqui no culto pela manhã sobre o chamado de Jesus quando saiu do deserto. Ele chamou 4 que estavam na praia, né? E aqui estão 2 deles, né? Pedro e João, que estavam lá pescando, e Deus chamou para o ministério para se tornarem discípulos, caminhou com ele 3 anos separando, e agora eles já estão aqui nesse contexto. Jesus foi assunto aos céus, está ao lado de Deus, e eles estão caminhando, cumprindo a ordem. Agora vão e façam discípulos. E é justamente isso que os apóstolos, os discípulos estão fazendo, cumprindo a ordem, pregando o Evangelho. Se você voltar no capítulo 2, na primeira pregação de Pedro, primeira oportunidade que ele tem de pregar o Evangelho, vai haver uma conversão de 3.000 almas, e Pedro é aquele camarada que foi trabalhado por Jesus, não é uma pessoa, né? Na verdade, nenhum deles, a não ser depois Paulo, que vem ser apóstolo depois de tempo, os demais eram mais simples, não eram pessoas eloquentes no falar, mas foram revestidos de uma autoridade, que quando falavam, com a sua simplicidade, compartilhavam o Evangelho, compartilhavam a vida de Cristo. O Espírito Santo tomava conta daquele lugar e pessoas eram convertidas. Primeiro discurso de Pedro, primeira pregação, 3.000 almas entregam a vida a Cristo. E eles continuam caminhando. É esse o contexto. Lucas vai narrar esse início. E vai narrar esse início sem isentar os problemas que eles enfrentaram para testemunhar a fé. É ilusória, né? É ilusória aquele convite que chama a gente para ser cristão, prometendo apenas que não vai haver dificuldade, só bênção. Agora os problemas acabaram. Não existe isso. Muito pelo contrário, à medida que a gente caminha para tentar cada dia se tornar mais fiel a Deus, mais e mais os problemas aparecem tentando nos tirar do caminho, tentando paralisar aquilo que Deus começou em nós, aquilo que Deus já fez como um propósito para o nosso caminhar. E não foi diferente na vida desses discípulos. E o texto que nós lemos aqui é um texto que vai mostrar esses 2 discípulos enfrentando um problema, enfrentando uma dificuldade, uma adversidade na pregação do Evangelho. O texto que vai começar aí, vai vir no seu contexto, um momento em que eles estão indo para a oração. Em determinado momento, na hora 9, eles estão indo para o templo para orar, e na porta do templo eles encontram uma pessoa necessitada. Você lembra quem é essa pessoa? Um coxo, um aleijado. Eles vão para o templo, para a hora da oração. Quero que você entenda o contexto. Eles não estão indo fazer nada que não seja glorificar a Deus, estão cumprindo a vida cristã deles, estão procurando um momento da oração para se fortalecer, assim como Jesus ensinou que era a prioridade a oração. Lá estão eles buscando a oração. E quando eles chegam na porta do templo, tem um coxo pedindo esmolas. E aquele coxo vai estender a mão e vai esperar uma esmola, vai pedir. E o que eles vão fazer? Aqueles homens cheios do Espírito Santo
Qual é a palavra que eles dão para aquele coxo? Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Foi isso que eles fizeram. E esse fato que foi uma bondade, que foi uma misericórdia sobre a vida do doente, vai causar um grande alvoroço naquele lugar, naquela cidade. Os principais anciões, os sacerdotes, aqueles que eram do tribunal judeu, vão receber a notícia que o povo está alvoroçado, que algo tremendo aconteceu, que aqueles que são, para eles lá judeus, da seita do tal Jesus, estão cumprindo o ID, estão fazendo maravilhas, a cidade está sendo impactada. Isso tudo vai chegar aos ouvidos dos principais judeus. Os judeus não concordavam com a pregação do Evangelho. Aqueles que eram lá do tribunal judaico, os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles que eram da alta religiosidade de Israel, não concordavam com a pregação do Messias. E eles vão se levantar contra a pregação, vão se levantar contra um bem que foi feito a uma pessoa que estava enferma, e vão começar uma perseguição à pregação desses homens. Você vai entender o motivo quando você volta aqui no início do capítulo 4. Quero ler com você no verso 2. Há um motivo aí. Esses homens vão ser presos por fazerem isso. Olha o que diz aí o verso 2 do capítulo 4. Aqui está o motivo. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, verso 1, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, qual foi o motivo da prisão? Eles estavam pregando a Cristo Jesus, anunciando a ressurreição dos mortos através de Jesus, pregando a salvação, que é a vida eterna. Mas eles não aceitavam isso, e tinham nisso aí curado esse enfermo. Mas é tão interessante que eles curaram e continuaram a pregar, a falar com o povo. E aqui no verso de número 4 você vai ver que mesmo sendo ali presos, olha o resultado que está acontecendo no verso 4. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Se na primeira pregação foi 3.000, depois da cura do coxo, depois de eles defenderem isso aqui e serem já presos, mais 2.000 pessoas recebem o Evangelho. É um sinal de que o Espírito Santo está com esses homens, está avançando com eles na obra da pregação do Evangelho, cumprindo o propósito de Deus. E aí eles vão, no dia seguinte, foram presos, já era tarde, preferiram esperar para levá-los ao tribunal judaico no dia seguinte. É o que está escrito aí no verso de número 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciões, é o que eu falei, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás e com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, começaram a interrogá-los. E aí eles vão começar a interrogar esses homens lá no tribunal. E a primeira pergunta é: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Fizeram o que, irmãos? Curaram o coxo
e estão pregando a ressurreição dos mortos. Com que autoridade vocês estão fazendo isso? E diz aí, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício que nós fizemos ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês nesse homem. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo no céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha o verso 13, querido. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: o que nós faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Esse é o contexto bem explicadinho do texto, do que está acontecendo com esses homens. E o texto que nós lemos, a partir do verso 23, vai narrar o momento em que eles são soltos. Eles vão ver que não tem nada para fazer, que todo o povo está admirado com a pregação, e de que ele não tem como questionar por aquilo que eles estão pregando, e eles vão deixar que eles vão. Mas vão deixar com uma orientação. Qual é a orientação que eles vão deixar para Pedro e João? Está aqui, no verso de número 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais deste nome, a quem quer que seja. E ordenaram eles: saiam daqui, mas não falem mais o nome de Jesus. Não preguem mais esse evangelho. Querido, eu queria trazer todo esse contexto para dentro do nosso contexto. Às vezes nós estamos preocupados como igreja com uma perseguição que pode se levantar. Pastor, está vindo um governo aí, eu acho que a gente vai sofrer muito. E a gente vai ser perseguido, vão proibir de ler a Bíblia, vão proibir de fazer um montão de coisa, pastor. Mas eu preguei aqui para você que isso já estava na previsão, né? Já estava na previsão, sem nada foi pego de surpresa. Já estava previsto por Jesus que isso aconteceria. Mas o que eu quero é que você olhe para a vida desses homens. Eles foram parar na cadeia porque curaram um coxo e porque falaram de Jesus e da ressurreição, da salvação. Foram parar na cadeia. Foram parar diante de um tribunal. Mas diante de um tribunal não negaram a sua fé. Não deixaram de dizer aquilo que eles criam. E em nome de quem eles estavam pregando o Evangelho? Nós também hoje precisamos ser essa igreja que está revestida do poder que vem do alto, para não calarmos a nossa boca e continuarmos a pregar a salvação. Porque como eles disseram diante das autoridades, não há nenhum outro nome que importa para que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Só Ele pode salvar o pecador. E é isso que nós temos que anunciar. Mas aí o que eu quero compartilhar com você? Como é que esses homens enfrentaram esse momento difícil? E como é que nós podemos enfrentar os momentos difíceis que nós temos hoje para pregar o Evangelho? Ou os momentos que possam vir.
a perseguição que possa se levantar. Como é que a igreja ela precisa viver? Como é que a igreja pode enfrentar as adversidades que virão? É o que eu queria compartilhar com você nos versos que nós lemos aqui. O que podemos aprender com esses irmãos sobre vencer as adversidades na caminhada cristã? E quando eu falo adversidades, irmãos, eu não falo só de perseguição religiosa. Quando eu falo adversidade, eu falo de adversidades que todos nós como seres humanos enfrentamos para viver a fé. Às vezes pode ser não ser ninguém perseguindo a tua religião, mas pode ser talvez a tua mente sendo atormentada por pecados, por erros, talvez você passando por uma situação difícil na sua vida financeira, talvez você vivendo uma enfermidade na sua carne, tendo pessoas enfermas na sua família. São adversidades que vêm, às vezes, tem muitos cristãos paralisando a vida por causa das adversidades que vão surgir. E ainda bem que Jesus, ele foi tão verdadeiro que ele não mentiu para a sua igreja. Ele disse para a igreja isso: no mundo vocês vão passar por aflições. Só uma coisa: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Mas ele não isentou ninguém. Vocês vão passar. E toda a adversidade está dentro do contexto das aflições. Mas nós podemos aprender aqui como é que esses homens encontravam condição de vencer as adversidades. Eu quero deixar algumas lições aqui. Primeira lição que eu encontro de como nós, como filhos de Deus, podemos vencer as adversidades é desfrutando da comunhão com os teus irmãos. Quer vencer as adversidades que vêm sobre você? Não abra mão da comunhão que você pode ter com aqueles que são filhos de Deus. A comunhão do corpo de Cristo, ela é importantíssima. Olha o que diz o verso 23. Depois deles serem soltos, o que eles foram fazer? Verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz aos céus, a Deus. Mas esse verso 23 diz: depois que eles foram soltos, o que eles fizeram? Foram cada um para a sua casa. Foi para a beira da praia. Ou fugiram para outra cidade com medo. Eles procuraram a comunhão da igreja. Vamos aonde estão os nossos irmãos, que com certeza estavam em oração por nossas vidas. Porque lá no meio da comunhão, talvez Pedro e João estavam se consolando. Lá nós vamos encontrar consolo, vamos encontrar fortalecimento, vamos estar no meio do povo de Deus que está com o mesmo pensamento que nós, estamos pregando o Evangelho. Então, querido, a primeira coisa que eles fazem, eles procuram a igreja. Às vezes, nós enfrentamos dificuldade na vida e talvez a gente não procure um irmão para compartilhar. E a gente, às vezes, vai ficar perecendo com aquela dificuldade, com aquela coisa que está vindo sobre a gente não compartilha. Eles viveram um momento difícil, não fizeram nada errado, mas foram para a cadeia, estão sendo perseguidos, ameaçados. As autoridades disseram: vocês vão sair daqui, não vão falar mais ninguém, nem vão falar nesse mundo para ninguém. O que eles fazem? Vamos lá para onde a gente sabe que todo mundo vai falar de Jesus. A conversa lá na igreja não é outra, é Cristo. A conversa da comunhão dos santos não é outra, é salvação. Vamos estar no meio da comunhão. É isso que eles fizeram. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que aconteceu. Irmão, a igreja serve para isso, para a gente compartilhar a fé. Talvez eu esteja passando um problema na minha vida e eu preciso entender que no meio da comunhão do povo de Deus eu posso encontrar pessoas que vão orar comigo, pessoas que vão me compreender, pessoas que talvez
vão me dar um bom conselho. Pessoas que talvez estejam vivendo a mesma luta e eu vou poder compartilhar com ela. Pedro e João fazem isso. A primeira coisa é procurar os irmãos, compartilhar o que passaram. É na presença de Deus e com os irmãos que nós somos fortalecidos. Amém? Amém. Então, se você está enfrentando problemas na sua vida, não abra mão da comunhão da igreja. Se você enfrentar, talvez você não esteja enfrentando hoje, mas pode enfrentá-lo na frente. Não abra mão de compartilhar com o povo de Deus. O povo de Deus é um povo abençoado. Amém. Salmo 133 vai dizer, né? Ó, bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Lá no finalzinho ele vai dizer, é ali, na união, que o Senhor derrama a sua bênção. Na união do povo de Deus. Quando nós estamos aqui no culto de domingo, há uma unção, uma bênção de Deus sendo derramada sobre a igreja e você é alcançado. Pela pregação, por um abraço, por uma palavra. Sabe? Você é abençoado. Então você não deve abrir mão diante das dificuldades da comunhão com o Senhor. Quanto mais dificuldade você tiver, mais perto de Deus e dos irmãos você tem que estar. E não o contrário. Né? Não o contrário. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, para nós vencermos as adversidades. Recorra sempre à oração. Está enfrentando luta, irmãos? Olha o que está dizendo aí no verso 24 e 25 do texto que nós lemos. Quando eles ouviram os relatos de Pedro e João, olha o que a igreja fez. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, é uma oração, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Então você percebe que eles começam a clamar a Deus. Senhor, olha o que estão fazendo com os teus filhos. Olha o que estão fazendo com os apóstolos que estão pregando o Evangelho. A igreja começa a interceder diante da adversidade que está se levantando contra a pregação do Evangelho. Qual é a posição mais eficaz da igreja hoje diante da perspectiva de uma perseguição? Qual é? A atitude mais eficaz é a oração. Se nós estamos pensando que vai se levantar uma perseguição contra a igreja, o que você tem que fazer? Começa a pagar um preço de oração de joelho. Senhor, olha o que estão intentando, já estão intentando contra a tua igreja, mas nós queremos levantar nossa voz aos céus. Tu és o Criador de tudo, a igreja é tua, nós somos teus, a terra te pertence. Nós queremos apresentar aqueles que estão tramando contra a igreja, sejam lá nos palácios, nos governos, estão tramando leis contra a tua igreja, de cessar a pregação. Senhor, nós queremos clamar agora, intervenha sobre nós, venha com o teu Espírito de poder. É a atitude que o crente tem que fazer. Orar. A perseguição estava instalada aqui, irmãos. O que a igreja faz? Ora. Está com um problema na vida? Primeira coisa, ora. Clama a Deus. Porque talvez a gente espera a solução vinda do ser humano e ela não vai vir do ser humano. Quem vai mover a solução para você é o próprio Deus. Só Ele tem capacidade e poder para isso. Tem coisas que fogem à nossa capacidade. Nós temos que sempre ter Deus como o primeiro recurso, não como o último. Por último eu vou orar. Não. Primeiro você vai orar. O problema chegou, a primeira coisa, vou orar. Não tenta nem resolver com os seus braços, ora. E Deus vai mover. Deus vai fazer. E Ele faz perfeito. Para a glória dele. Então, se estamos com problemas, oramos. Se estamos sem problemas, o que nós fazemos? Oramos. Não é só com problema. Está com problema ou sem problema, a vida de um discípulo é em oração. Clamando
tem dia de chuva. Tem dia que o sol está estrelado, mas tem dia que você não consegue ver as estrelas. Tem dia que o mar está tranquilo, mas tem dia que não dá nem para você entrar. Está cheio de ressaca, você não pode nem entrar no mar. Se entrar, tu morre afogado que ele vai te engolir. Mas sabe o que é maravilhoso? Em todos esses dias e tempos, o Senhor se faz presente, soberano sobre tudo e todos. E é por isso que você pode orar a Ele. Terceira lição que eu tiro desse texto sobre enfrentar adversidades. Além de você recorrer a Deus em oração, você precisa crer que todas as coisas, como diz Paulo, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Verso de número 27 e 28 do texto. Olha o que esses homens estão dizendo aqui, a igreja está dizendo. Depois de orarem, levantarem a voz ao céu, ele vai dizer, verso 26, os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27, porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem você ungiu, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, ele está dizendo aí, predeterminaram. Sabe qual é o testemunho da igreja? Tudo que Jesus passou, tu já tinha predeterminado. Tudo que aconteceu, que se levantou contra o teu servo Jesus, que Pilatos levou, que Pilatos condenou, que Herodes tramou para crucificar, tudo estava dentro de algo que estava predestinado. Está tudo dentro do teu controle. É entender que todas as coisas, até a perseguição que eles estão vivendo, está cooperando para o bem da igreja. A igreja nunca cresceu tanto quanto no tempo da perseguição. Você vai perceber que a perseguição, com a permissão de Deus, estava cooperando para o avanço do Evangelho. Aí às vezes a gente não quer achar sentido na perseguição, ou na adversidade que a gente está vivendo. Às vezes a gente está passando por um problema e aquilo ali vai levar a gente a um propósito, digamos, na nossa vida. A gente não está conseguindo entender que tudo, até os momentos difíceis, eles vão cooperar para o teu bem. Tem algo que Deus está querendo tratar com a sua vida aí e trazer dentro sobre você. Mas se nós não tivermos essa visão, irmãos, e não cremos que tudo coopera, porque quando Paulo fala isso, a igreja de Roma, ele usa a palavra tudo, é tudo, irmão. É tudo. Todas as coisas. Se é todas as coisas, são todas as coisas. Às vezes uma pessoa fica desempregada e é assim, caramba. Mas se você é filho de Deus e servo do Senhor, saiba que às vezes o teu desemprego está dentro de um propósito de Deus para que algo melhor venha para você. Se algumas coisas acontecem na nossa vida, tem de Deus o governo para que você seja abençoado. Nós só precisamos estar atentos e não às vezes ficarmos apenas reclamando das situações adversas que a gente está passando. Eles reconheceram isso, que tudo foi predeterminado para que Jesus morresse na cruz. E agora também Jesus falou que eles seriam perseguidos por causa do nome dele. Jesus falou que se levantariam homens furiosos contra ele. Então, querido, tudo está dentro do controle de Deus. É uma lição que eu aprendo para você vencer as adversidades. Outra lição que nós aprendemos aqui: peça a Deus que enche você de ousadia, de intrepidez, para você viver como cristão nessa terra. Irmãos, nós precisamos de ousadia e intrepidez. O que João e Pedro fizeram diante do Sinédrio foi com a autoridade dada por eles pelo Espírito Santo, mas foram ousados e intrépidos em não negar a Cristo. Você precisa ser ousado e intrépido para dizer não a Satanás, para dizer não às tentações, para dizer não à sugestão do diabo,
que veio matar, roubar e destruir. Temos que ser ousados para dizer: não, eu sou de Cristo. Eu quero viver para Ele, a minha vida é dele. E nele eu tenho toda a capacidade de resistir às astutas ciladas do diabo. Mas tem muito crente que está se rendendo às sutis propostas de Satanás. Tem muito cristão que está se rendendo, ao invés de ser ousado, não só na questão da pregação, mas na questão da sua vida cristã, de não negar. De não negar. Não mentir, não roubar, não adulterar, não negociar a fé, mas viver o Evangelho. Então peça a Deus ousadia, né? Verso 29 diz isso aí. Agora, Senhor, olha o que eles estão pedindo. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia. Olha para a ameaça que eles estão fazendo, Senhor, e concede a nós ousadia para que a gente não se cale. Você tem que fazer essa oração, crente. Senhor, tem muita ameaça sobre a minha vida. Me dá ousadia para mim combater essas adversidades, para mim não parar no meio do caminho. Espírito Santo, me enche de ousadia para que eu fique de pé até Jesus voltar e não retroceda na fé. O testemunho da igreja se deu no meio da perseguição. O testemunho da igreja se deu no meio da perseguição. Às vezes nós não estamos nem sendo perseguidos. Tomara que nenhum dos irmãos que está aqui no templo esteja vivendo isso. Mas tem muita gente que às vezes não está nem sendo perseguido diante de uma coisinha tão às vezes pequena, não está conseguindo manter o testemunho. Não tem nem perseguição. É ele com ele mesmo. É ele com ele mesmo. Batalhando aquela guerra que Paulo fala, né? Carne contra espírito. E não está conseguindo testemunhar. Imagine se vier a perseguição mesmo. Imagine se a espada for colocada no pescoço. Nega Cristo ou morre? Nem conheço Jesus. Nem me falaram de Jesus. Não sei nem quem é esse cara. Jesus? Quem é? Sei não. Às vezes, diante de uma coisinha que está se assediando, a gente já não está conseguindo testemunhar. Mas aqueles estão pedindo, nos dê ousadia. Nos enche de ousadia. Nós também precisamos ser ousados. Ousados para fazer a vontade do Pai. Ousados para obedecer. Amém? Amém. Você vai ser ousado para obedecer? Amém. Fala isso. Peça ao Senhor, me dá ousadia, Pai. Quero te obedecer todos os dias. E último, para a gente terminar aqui. A última lição que a gente aprende com esse texto aqui, com a vida desses irmãos, sobre vencer as adversidades que se levantam. Confie sempre. Não em você, no seu braço, não no pastor Robson. Confie sempre no poder de Deus. Confie no ousadia. E aí olha o que eles estão falando aqui no verso 30. Enquanto isso, estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Nós queremos ousadia, mas enquanto nós estamos aqui sendo alimentados de ousadia, nós confiamos que tu vai fazer curas, milagres, vai fazer conversões, vai converter pecadores, vai curar pessoas, vai fazer maravilha no meio do teu povo, no meio dessa cidade, porque nós confiamos no poder que vem do alto. O mesmo poder que estava sobre Jesus está operando sobre a igreja. Então nós cremos que sinais acontecerão. É o que eles estão falando aqui. Enquanto nós estamos sendo abastecidos de ousadia, estende a tua mão. Estende a tua mão, Senhor, e faz maravilha no nosso meio. Curas, prodígios, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E aí, quando eles pediram isso, quando eles estão acabando esse momento aqui, tendo eles orado, acabado a oração,
tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quando nós confiamos no poder de Deus e não no poder dos homens, eu e você somos abastecidos com o Espírito Santo, que é derramado sobre nós pelo poder que vem do alto. É Deus quem derrama o poder do Espírito Santo sobre o crente, para ele ter ousadia, porque na sua cara e na sua coragem você não consegue nada, mas cheios do Espírito Santo, você avança como igreja, e na verdade é aí que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, porque nós vamos adentrar aqueles que estão sendo escravizados por Satanás e com ousadia pregar o Evangelho, com ousadia compartilhar a fé e ver pessoas sendo transformadas. Sabe por quê? Porque você foi revestido com o poder que vem do alto, que vem através da pessoa do Espírito Santo. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Salmo 146, versos 3 e 4. Não confiei nos príncipes, nem nos filhos dos homens. Confia no Senhor. Dele vem o poder e a autoridade. É por isso que nós não podemos debruçar nossa confiança sobre nenhum príncipe, sobre nenhum governo da terra. A nossa confiança precisa estar no Deus Todo-Poderoso. Dele vem a resposta que nós precisamos. Dele vem a bênção que você está precisando. Então não coloque a sua confiança no seu Deus. Confie em Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Deus ama. Deus ama. E Ele quer ver um povo que confie nele, não somente nele. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Possamos ser a igreja de Cristo nesse ano que nós estamos com o desafio, fazer discípulo. Peça intrepidez, peça ousadia, peça que você seja cheio do Espírito Santo, sabe? Mas pastor, eu já sou convertido, já recebi o Espírito Santo. Você pode pedir, encha-me. Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Porque às vezes a gente, na verdade, tropeça na comunhão, tropeça no buscar, tropeça no querer mais. Nós precisamos o tempo todo da visitação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele foi deixado por Jesus para ser o nosso conselheiro, paracletos, aquele que está do lado, ajudador, aquele que vai impulsionar você. Nós precisamos dele. E o tempo todo você pode pedir, Espírito Santo, enche a minha vida. Tem até um canto que faz isso. Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida. Eu preciso de ti. Que Deus sopre sobre o teu coração nessa noite, mais do seu Espírito. Você seja um crente cheio de ousadia e intrepidez para falar do amor de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a nossa vida. Gente, que isso, falei muito. Por que vocês não falam assim, pastor? 5 minutos só. Vou falando aí. Desculpa, tá? Eu falar tanto. Vamos dar só alguns anúncios aqui. A gente tem cantina? Cantina da Safra, quando você descer aqui. Você pode fazer um lanchinho lá, não sei o que é, mas você pode fazer um lanchinho lá. Coxinha? Uma coxinha com refrigerante. Tá ali já? Ô, Milena, beijo no teu coração, tá? Eficiência pura. Milena ali, tá mandando ver na mídia ali. Ela pensou, já botou ali. O negócio tá já. Show de bola.
Tá? Então tem lá um lanche se você quiser fazer antes de ir embora. Trabalho da semana, você já sabe qual é, né? A agenda da semana aí. Quarta-feira tem oração pelo Zap com a Ivone. Terça-feira agora tem. Não, né? Terça-feira agora é reunião com o louvor. Quarta-feira tem Conectados na Maria e no Felipe, às 7h30. Quinta-feira, às 18h30, tem oração. Às 19h30, edificação e adoração. E parece que na sexta-feira tem uma reunião, encontro da SAF na casa da Elisete. Aliás, sexta-feira não, amanhã, segunda-feira, né? Na casa da Elisete, que horas? 17 horas. 17 horas para as mulheres da SAF aí, um encontro bacana lá das mulheres na casa da nossa irmã Elisete. E domingo, oração às 8 horas da manhã, EBD às 9 e culto às 19 horas. Todos são convidados para estar conosco, tá bom? Sim. Pede para vir aqui, eu esqueci o nome dela. A Micaele. Micaele, cadê a Micaele? Vem cá, Micaele. Micaele vai fazer uma cirurgia, é isso? Amanhã. Nós vamos terminar o culto aqui, vamos orar pela vida da Micaele. E ela vai fazer uma cirurgia amanhã, nós vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Sim. Muito bem, Evelyn. Isso aí. Não deixa no vácuo, não. Evelyn já levantou ali, pastor. Após o término aqui, os jovens permaneçam, que tem uma palavra para os jovens da liderança da juventude. Todos os jovens permaneçam. Tem uma palavra aí, não vai ser demorado, não. Você fica aqui para que a liderança possa dar uma palavra para você. Tá bom? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar, querido. Vamos pedir a Deus a bênção dele sobre a nossa semana. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, nós queremos render graças a Ti. Porque Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu és o Deus da nossa salvação. Obrigado porque Tu nos chamou, nos escolheu para sermos Teus. Pela existência da Tua igreja. Pai, como nós ouvimos aqui, mesmo em tempos de adversidade, que a nossa vida esteja no Teu altar, na comunhão dos santos, na vida da igreja, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ter uma vida de oração, uma vida de busca, que nós possamos, Senhor, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, que a nossa vida seja uma vida cada dia mais comprometida com o reino de Deus, confiando no Teu poder e na Tua graça sempre, para podermos viver o Teu propósito nessa terra. Amém. Então sobre nós derrama da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém. Pai, eu quero colocar a vida da Micaele diante do Senhor. Está aqui a Tua filha, eu peço, Deus, nessa semana ela vai passar por uma cirurgia, e nós pedimos que Tu esteja agindo sobre a vida dela, que Tu esteja preparando a equipe que vai operar, cada pessoa que vai, Senhor, através de um instrumento cirúrgico, tocar no corpo da Tua filha, nós pedimos que seja direcionado pelo Senhor. Abençoe esta cirurgia, que seja bênção para a vida da Tua filha, guarda ela em todo o procedimento, guarda o seu coração e a sua vida. Também guarda o coração de toda a família, que possa estar crendo na manifestação da Tua graça sobre a vida da Micaele. Amém. Nós colocamos ela diante do Senhor. Pedimos o Teu cuidado, Senhor, soberano sobre a vida dela. Amém. Pedimos sobre toda a Tua igreja, a Tua bênção, sobre toda a semana, tudo que nós vamos viver, que seja para o Teu louvor e glória, seja para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Amém. Nós oramos, Pai, com gratidão no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que as consolações, que a ajuda, a companhia, o consolo, e o fortalecimento do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã, com cada filho de Deus aqui, na Igreja de Santíssimo, e os que estão sobre toda a face da terra, até a volta de Cristo para a glória de Deus. Amém. Querido, um abraço no teu coração. Vamos lá, paz.